tarde. Está começando mais um programa Cabala e Você. Eu sou Jane Ribeiro. Esse programa é dedicado a todos aqueles que buscam transformar suas vidas, mudando tudo aquilo que não mais condiz com a nova realidade que queremos vivenciar nesse planeta. A realidade de um mundo de paz, de alegria, de solidariedade, de equilíbrio, de unidade. E nós estamos às vésperas de Pêssar e também muito próximo da Páscoa católica. E eu quero falar um pouquinho de Pêssar e da Páscoa, porque nós estamos no mês de Nissan. Mês de Nissan que começou no dia 27 de março, e no pôr do sol de 27 de março, e que, regido pelo signo de Áries e pelo planeta Marte, e no dia 18 nós começamos, no dia 28 nós começamos na terça-feira a plantar as 12 sementes, porque é o início, é o momento onde nós plantamos as sementes para um novo ano, para uma nova vida, para um novo momento. E hoje, exatamente, é o 10º dia, nós estamos plantando a 10ª semente. Então eu quero primeiro falar sobre a 10ª semente que nós estamos plantando neste mês, e que traz muita luz, porque nós temos Pêssar nesse mês, muita celebração, a consciência da liberdade, da mente sobre a matéria, enfim. Mas vamos primeiro falar dessa 10ª semente que nós plantamos hoje. Estamos plantando a semente que é alimentada pela energia de Capricórnio. Então, neste dia, onde é que você tem que colocar sua mente? Onde é que você tem que colocar seu coração? Qual é a semente que você precisa plantar ou deveria plantar para que você possa vivenciar em plenitude todos os aspectos positivos de Capricórnio quando o Capricórnio chegar? Eis aqui, vou dizer para vocês. Hoje é um dia de romper algumas regras, aprender a confiar quando não é fácil, expressar emoções, conscientizar-se que tudo vem da luz. Não são as coisas físicas que você quer, mas a luz que existe dentro delas. Coisas são ferramentas, não objetivos. Apreciar o que se tem é o segredo para conseguir mais. Ativar seu enorme potencial espiritual, reconhecendo que posses são efêmeras. Contar com 99% do mundo não físico. Então medite hoje. Medite sobre tudo isso, sobre plantar essas sementes, sobre a necessidade de muitas vezes romper regras, de aprender a confiar, aprender a confiar, aprender a confiar. É uma coisa muito difícil para o ser humano confiar, mas é preciso aprender a confiar. E mais, é preciso expressar emoções. O capricorniano dificilmente expressa emoções. Expressar emoções com muita naturalidade. E lembrando sempre que as coisas que aparentemente são boas ou aparentemente são ruins, porque tudo no mundo da ação é uma ilusão, tudo vem da luz. São desafios para que a gente possa crescer. Então, medite sobre o seguinte: liberte-se dos grilhões que cercam seu coração. Conduza todas as suas futuras relações, as suas atuais relações, ao nível da busca pelo companheiro ideal, pela companheira ideal. E relacione-se com tudo que existe ao seu redor, num nível além do nível físico, para que muita luz entre na sua vida. Então estamos plantando as sementinhas de Capricórnio, neste 10º dia das nossas 12 sementes, e segunda-feira, a partir do pôr do sol de segunda-feira, nós entramos em Pêssar. A Páscoa, aquilo que popularmente as pessoas chamam de a Páscoa do judeu, né? Não é a Páscoa do judeu, é a Páscoa de todos nós, é a Páscoa da humanidade, como a Páscoa que traz o nosso momento de renascimento celebrado pela Igreja Católica, que nos traz a energia de Mestre Jesus, é a Páscoa de todos, né? Essas duas Páscoas sempre acontecem muito próximas, mas o que quer dizer esta Páscoa
que popularmente se chama Páscoa dos judeus. Olha, tudo é um código, né? Os cabalistas dizem que a gente não pode compreender as histórias da Torá literalmente, que elas são chaves para a gente mergulhar na energia maior do mundo espiritual. Pessah celebra a liberdade do povo hebreu a partir da sua saída do Egito na busca da Terra Prometida. Mas nós não podemos, né, essa liberdade que se celebra, que as pessoas, principalmente o povo judeu, se lembra, não é simplesmente uma liberdade física. A palavra Egito é um código, é uma chave e se refere à nossa reatividade, às nossas ações reativas, àquilo que é trazido, aquilo que é pensado, aquilo que é vivenciado pela atuação do nosso ego. Isto é o que quer dizer Egito. Então, a saída do Egito não foi uma saída só do povo judeu. Aliás, o povo judeu ainda não existia naquela época, mas do povo hebreu. Foi uma saída de todos nós, de todos aqueles que já tinham a possibilidade, já tinham um nível de consciência que lhes possibilitava colocar a mente sobre a matéria, né? Porque, na verdade, o que o nosso ego faz conosco? O que é o nosso Egito? O nosso Egito é essa nossa dependência, né? Daquilo tudo que a gente reconhece pelos sentidos físicos e que é tão efêmero. Esta é a liberdade que precisamos buscar. E não é uma liberdade só nossa, é uma liberdade de todos, né? A saída do Egito possibilitou, né, a grande verdade da saída do Egito, do povo hebreu e de todos aqueles que acompanharam Moisés pelo deserto, na busca da terra prometida, na busca da terra que nos daria o quê? A liberdade total dos nossos sentidos físicos, né? O mergulho total, né, na nossa mente maior, na nossa mente crística, naquela que não separa, naquela que não divide, naquela que reconhece o todo. Porque o grande problema do ser humano é que ele separa tudo. E separando, está tudo compartimentalizado. Ele não consegue ver o todo. Porque ele só responde, né, para o ego, ele só responde para os sentidos físicos. E a sua intenção, a intenção do ser humano que está ligado ainda ao ego, é o de reagir. Pessah nos dá a possibilidade de colocar a mente sobre a matéria, de parar de reagir e começar a agir, de começar a reconhecer, né, a ilusão desta prisão em que nós vivemos, de toda esta falta de confiança, de toda este medo, essas fobias, tudo aquilo que nos limita. Este é o momento de nos abrirmos para mais, para a verdade, para os 99% que só encontramos no mundo atemporal, porque no mundo da ação nós vivemos apenas 1% do nosso potencial. Veja que coisa incrível. 1% do nosso potencial é aquilo que vivenciamos no mundo da ilusão. Então vamos, e pensa, assim, é uma data tão especial, é uma data em que nós nos abrimos de verdade para compartilhar com o mundo esta energia. Como nos abrimos na Páscoa de Renascimento para receber e revelar o Messias Mestre Jesus. Né? São duas datas que, no fundo, são uma coisa só. Né? É a busca pelo mundo novo, é a busca pelo renascer, é a busca pela liberdade do ego, é a busca para nos desvencilharmos dos limites, para criarmos uma nova realidade, um novo mundo, onde a verdade é uma só. Então, nós vamos também lembrar que a partir do pôr do sol você entra em Pessah e no dia imediatamente seguinte, ou seja, na terça-feira, começa um período muito especial. Aquilo que nós chamamos da contagem do Homer.
30 dias onde contamos cada dia, refletimos cada dia sobre uma energia, sobre uma purificação que precisamos vivenciar na nossa vida, nos preparando para Rosh Hashanah. Então, é um mês repleto de bênçãos, é um mês onde plantamos as sementes para ter um ano maravilhoso, um ano de muita consciência, de muita luz, um ano em que um mês em que mergulhamos em Pessah, né? Para que nós verdadeiramente possamos resgatar, né, a nossa mente sobre a matéria. Isso é liberdade, é estar livre da imposição do nosso ego, é estar livre de reagir, é começar a agir, é começar a seguir, a reconhecer a vontade da nossa alma. Isto é Pessah, isto é esta linda noite, né? Esse dia que começa na noite de segunda-feira e vai até o pôr do sol de terça-feira, quando mergulhamos na contagem do Homer e começamos a continuidade da nossa do reconhecimento da verdade maior que está acima do mundo da ação, para nos prepararmos para Rosh Hashanah. Tudo isso é um grande presente, são múltiplas ferramentas que nos levam a elevar a nossa consciência. E a grande ferramenta de Pessah é aquilo que nós comemos. Quer dizer, o instrumento de Pessah é a comida, é a matzá, que é o pão sem fermento. Como nós nos preparamos para Pessah? Nós nos preparamos limpando tudo que fermenta. Isso é muito importante. Você pode fazer o seu Pessah. Você retira da sua casa tudo que fermenta. Então, o pão que cresce, tudo que vai fermento, nós deixamos de lado em Pessah, com a consciência de que o fermento faz o quê? Faz crescer, né? E o que nós não queremos em Pessah é que o nosso ego cresça, que o nosso ego infle, mas nós queremos neutralizar o nosso ego. Então, no mundo físico, nós não usamos nada, nós não comemos nada que vá fermento. Nós comemos o pão ázimo, né? A matzá, como ela é conhecida, que é um pão sem fermento, que é o pão que foi utilizado na saída do Egito para a Terra Prometida, porque naquele momento não houve tempo para deixar o pão crescer e nem era para crescer. Então, nós comemos a raiz amarga, nós comemos alguns elementos muito significativos que trazem para a gente a consciência, essa consciência maior, a consciência de Pessah, a consciência da mente sobre a matéria, a consciência de um novo mundo, de um novo momento, de muita luz. É um dia incrível e eu espero que vocês possam, à sua maneira, fazer o seu Pessah, né? O importante é isso. Ore. Ora a oração que você souber. Se você não conhece as orações que se oram em Pessah, não tem importância. O importante é a sua consciência, o importante é você mergulhar nessa energia, o importante é você verdadeiramente estar conectado com a energia de Pessah, conectado com a saída da mente limitada, movida pelo seu ego, a liberdade que vem com a mente sobre a matéria, a liberdade que vem na busca de uma nova consciência, de um novo momento, de uma liberdade de tudo aquilo que lhe segura no mundo da ilusão. Então, neste momento, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta já. Daqui a um minutinho, quando eu vou ler para vocês uma linda reflexão sobre Pessah, que eu quero compartilhar, uma coisa tão bonita que eu quero compartilhar com vocês. Tá bom? Até já! As essências d'água são manipuladas com água impregnada de energia e vibrações especiais. São sempre coletadas em regiões onde situações específicas acontecem.
As moléculas da água captam e conduzem dentro de si a força e a energia potencial de tal circunstância. Cada uma das essências d'água nos traz a vibração certa que precisamos equilibrar e que a natureza nos concede. Você gostou? Venha conhecer outras fórmulas disponíveis. Garanta já a sua. Acesse o nosso site www.essenciasdagua.com. Essências d'Água, para seu equilíbrio e bem-estar. Conheça a fórmula Alegria. Embora muitos digam, nem sempre estamos tão alegres assim. Essa fórmula é para quando a vida se apresenta com pouco brilho e florescência. Quando a apatia e desânimo parecem querer tomar conta. Quando o sofá é a melhor companhia de domingo. Este composto devolve a você sua potência e seu vigor para que vá atrás das coisas que fazem se sentir feliz, para que conquiste sua alegria. Gostou? Adquira já essa fórmula no site www.essenciasdagua.com. Essências d'Água, para seu equilíbrio e bem-estar. Estamos de volta com o nosso programa Cabala e Você, falando hoje sobre Pessah. E eu disse para vocês antes do intervalo que eu queria compartilhar com vocês uma reflexão maravilhosa, que é chamada Um Pessah para Nossos Dias, do Moacir Clear. Ele faz uma reflexão incrível e eu quero compartilhar isso com vocês, mas antes da gente fazer isso, eu quero lembrar a vocês que nós temos duas atividades imperdíveis aqui na Pax. No domingo, vai ser um domingo especial, onde nós vamos ter uma celebração que se remonta aos mistérios do Egito. Veja que nada é por acaso, hein, gente? Saída do Egito, saída do ego, saída da manipulação, saída do medo. É a grande chave, Egito é a grande chave para que nós possamos transformar o nosso ego. E nós vamos então, esse trabalho começa no domingo, dia 9/4, às 10 horas da manhã, vai até às 17 horas. Vou passar a programação para vocês, venham, é imperdível. Às 10 horas nós vamos ter uma meditação em sintonia com o Luxor, que é o templo de Mestre Serafis Bey, o templo da Ascensão, que essa meditação vai ser feita pela Carmen Lúcia Balesteira, nossa querida Carmen, o canal maior de Mestre Saint Germain. Depois, às 10h30, nós vamos ter uma palestra imperdível com o nosso guia do Egito. É o nosso guia há muitos anos, o Rafat. O Rafat é uma pessoa muito especial, fala português perfeitamente, é um grande conhecedor da história de todo o Egito, tem uma enorme bagagem e ele vai falar sobre os locais sagrados. Às 13 horas, nós vamos ter um almoço típico aqui com a nossa chefe, a Mari. Às 14 horas, eu estarei fazendo um ritual de Mestre Egeia e a longevidade e o rejuvenescimento. Mestre Egeia, complemento divino de Mestre Serafis Bey, que é o Chohan do raio branco da Ascensão, que se encontra no plano etérico acima de Luxor, né? Exatamente Luxor, onde a gente vai ter e vai ser levado na meditação que a Carmen vai fazer abrindo esse trabalho. E finalmente às 16 horas nós vamos ter a dança sagrada egípcia com a nossa querida Maria Auxiliadora. E assim nós vamos fechar esse domingo com chave de ouro, num trabalho incrível, trazendo essa energia maravilhosa para todos vocês. E na segunda-feira eu começo um trabalho novo aqui a pedido do plano espiritual, das 14h30 às 16 horas, a identidade entre os 7 raios e a árvore da vida, seus mestres e patriarcas. Qual é o objetivo desse trabalho? Esse trabalho vai ser um trabalho continuado, nós vamos fazer o primeiro na segunda-feira, dia 10. Eu vou estar fora do Brasil por um período e voltaremos no dia 28 a fazer o segundo trabalho dessa energia, mas vocês vão receber aí toda a programação da Pax. Qual é a intenção? A intenção é mostrar a identidade entre os 7 raios da grande fraternidade branca e a árvore da vida, a Sefirot. Seus regentes, né, os Chohans dos 7 raios e as carruagens da árvore da vida.
Olha, é um trabalho incrível. Saint Germain sempre pediu, desde que eu mergulhei nessa energia da Cabala, que era preciso mostrar a identidade, que era preciso reunificar tudo que o homem separou. Este é um momento muito especial desse trabalho aqui na Pax, e eu convido todos vocês a estarem conosco na segunda-feira, a partir das 2h30, e a partir daí nós daremos novos esclarecimentos para todos vocês. Vamos lá, então. Se tiver alguma dúvida, você escreve tvpax@pax.org.br, manda sua dúvida, que a gente, com muito prazer, responde para vocês. E o telefone da Pax é 22362726, 22360244. Se você quiser também, você pode telefonar, falar com a Lais ou com a Sluane, e você vai obter as informações, todas as informações sobre esse trabalho de domingo e sobre o novo trabalho que acontece na segunda-feira, a partir das 14h30. Ok, vamos lá. Quero ler para você isso aqui, porque é uma coisa maravilhosa. Fecha os olhos. Fecha os olhos para absorver essa energia maravilhosa e essa reflexão incrível de Pêssar aos nossos dias. Tá bom? Esta mesa em torno à qual nos reunimos, esta mesa com as matzot e com as ervas amargas, esta mesa de Pêssar com sua toalha imaculada, esta mesa não é uma mesa. É mágica embarcação com a qual navegamos pelas brumas do passado em busca das memórias de nosso povo. A esta mesa sentemo-nos, pois somos muitos nessa noite. Somos os que estão e os que já foram. Somos os pais e os filhos, e somos também os nossos antepassados. Somos um povo inteiro em torno a esta mesa. Aqui estamos para celebrar. Aqui estamos para dar testemunho. Dar testemunho é a missão maior dos hebreus. Dar testemunho é distinguir entre a luz e as trevas, entre o justo e o injusto, é relembrar os tempos que passaram, para que deles se extraia o presente, a sua lição. Olhemos, pois, a matzá que está sobre a mesa. Este é o pão da pobreza que comeram os nossos antepassados na terra do Egito. Quem tiver fome, e muitos são os que têm fome, neste mundo em que vivemos, que venha e coma. Quem estiver necessitado, e muitos são os que amargam necessidades neste mundo em que vivemos, que venha e celebre conosco Pêssar. É o legado ético do nosso povo, a mensagem contida nestes simples alimentos, neste pão ázimo que o sustentou no deserto e o que vem sustentando ao longo das gerações. É preciso ser justo e solidário, é preciso amparar o fraco e ajudar o desvalido. O deserto que hoje temos de atravessar não é uma extensão de areia estéril calcinada pelo sol implacável. É o deserto da desconfiança, da hostilidade, da alienação de seres humanos. Para essa travessia temos de nos munir das reservas morais que o judaísmo acumulou, das poucas e simples verdades que constituem a sabedoria do povo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Reparte com ele o teu pão. Convida-o para a tua mesa, ajuda-o a atravessar o deserto da sua existência. Tu me perguntas, meu filho, por que é diferente essa noite de todas as noites? Porque todas as noites comemos chametz e matzá, e esta noite somente matzá. Porque todas as noites comemos verduras diversas, e esta noite somente maror. Porque molhamos os alimentos 2 vezes? Porque comemos reclinados. Eu te agradeço, meu filho. Agradeço-te por perguntares, porque se me perguntas, não posso esquecer. Se indagas, não posso ficar calado. Por tua voz inocente, meu filho, fala a nossa consciência. Tua voz me conduz à verdade. Porque esta noite é diferente de todas as noites, meu filho. Porque esta noite lembramos os que foram escravos no Egito. Aquele sobre cujo dorso estalava o látego do faraó. Lembramos a fome, o cansaço, o suor, o sangue, as lágrimas. Lembramos o desamparo dos oprimidos diante da arrogância dos poderosos. Lembramos com alívio, é o passado. Lembramos com tristeza, é o presente. Ainda existem faraós, ainda existem escravos. Os faraós modernos já não constroem pirâmides, mas sim estruturas de poder e impérios financeiros. Os faraós modernos já não usam apenas o látego, submetem corações e mentes diante de técnicas sofisticadas. Seus escravos se contam os milhões.
neste mundo em que vivemos. São os negros privados de seus direitos na África do Sul, os poetas que em Cuba não podem publicar seus versos, os imigrantes a quem na Europa está reservado o trabalho pesado e a hostilidade dos grupos fascistas, os refuseniques soviéticos que clamam por sua identidade, as mulheres e os jovens fanatizados pelo regime do Ayatollah, os prisioneiros políticos, os famélicos do Sahel e do Nordeste brasileiro, as populações indígenas lentamente exterminadas em tantos lugares, os operários explorados e os camponeses sem terra. Para estes, ainda não chegou o dia da travessia. Estes ainda não encontraram a terra prometida. Para eles, a vida ainda é amarga como a maror. É a eles também que lembramos nessa noite, meu filho. Com eles repartimos em imaginação o nosso pedaço de matzá. Não sejas como o ingênuo que ignora os dramas do seu mundo. Não sejas como o perverso que os conhece, mas nada faz para mudar a situação. Pergunta, meu filho. Pergunta tudo o que quiseres saber. A dúvida é o caminho para o conhecimento. Mas quando te tornares sábio, procura usar a tua sabedoria em benefício dos outros. Reparte-a como hoje repartimos nossa matzá. Segue o conselho dos nossos sábios e lembra a saída do Egito, não só na noite de Pêssar, mas todos os dias de tua vida. Falemos deste povo então, falemos dos hebreus, pequeno grupo humano que viria a desempenhar um grande papel na história da humanidade, um povo inquieto, um povo que não buscava o repouso nem para si, nem para os outros povos. Há cerca de 4.000 anos a trajetória desse povo teve início, quando Abrão deixou o seu lugar de origem na região entre o Tigre e o Eufrates para ir a Canaã. Pois disse-lhe o Senhor: sai de tua terra e da terra da tua gente, da casa do teu pai, e vem para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e farei grande teu nome, e serás uma bênção. E eu abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e em ti serão todos os povos da terra abençoados. Mas não cessou com a chegada a Canaã, a peregrinação hebraica. Povo nômade, os hebreus deslocavam-se constantemente e por isso não construíram grandes cidades nem monumentos comparáveis às pirâmides. O que os hebreus levaram consigo em suas migrações era a sua tradição, era a palavra do Senhor, da qual eram guardiões, a palavra que deu origem ao livro sagrado, a Bíblia, seu grande legado para a humanidade. De Abraão nasceu Isaque, de Isaque Jacó, e de Jacó José e seus irmãos, José o vidente, José que se tornou vizir do faraó. Com José foram ter seus ingratos irmãos, quando a fome assaltou as terras de Canaã. Na terra de Goshen foram viver, e ali se multiplicaram como as estrelas do céu e os grãos de areias das praias do mar. Mas então nuvens negras surgem neste céu tranquilo. Novo faraó reina no Egito. Ele teme que os filhos de Israel, agora numerosos, se rebelem contra ele e decreta: toda criança judia de seu sexo masculino deve ser morta ao nascer. Mas um menino escapa. O destino poupa-o para ser o libertador de seu povo. É Moisés, que a filha do faraó salva das águas para dele fazer um príncipe. Moisés, príncipe do Egito. Moisés, poderoso entre os poderosos. Há um instante na vida de cada homem em que ele se vê diante de seu destino, um instante em que lhe é dado fazer a escolha transcendente, a escolha que será o divisor de águas de sua existência. Esse instante chegou para Moisés. Diante do feitor que espancava cruelmente o escravo, ele não hesitou. Tomou o lado do fraco contra o forte, do oprimido contra o opressor. Jogou sua sorte com a sorte pobre, desprotegido do povo. E então Deus lhe fala, não antes do gesto de coragem, mas depois. É como se a divindade só se pudesse revelar depois que Moisés descobriu a si mesmo. Esse é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que fala da sarça ardente como a indicar que é preciso manter viva a chama da fé e da dignidade. Este Deus estende sua mão para Moisés e acena-lhe com a promessa que desde então tem animado a todos os povos: terra e liberdade, liberdade e terra. A doce liberdade, a fértil terra da qual fluiria o leite e o mel. Então, acompanhado de Arão, que por ele falava, Moisés foi ter com o faraó e disse:
Deixa meu povo sair. Deixa meu povo sair. Era a primeira vez que ecoava essa frase no reduto do poder, mas não seria a última. Nas masmorras dos romanos, deixa meu povo sair. Nos guetos medievais, deixa meu povo sair. Nas aldeias ameaçadas pelos pogroms, deixa meu povo sair. Na Alemanha nazista, deixa meu povo sair. Na Rússia, na Síria, na Etiópia, deixa meu povo sair. Este apelo desesperado não encontra eco. A insensibilidade dos poderosos torna-os surdos e cegos. O sofrimento dos oprimidos clama aos céus, e os céus respondem com fúria. Mas a divindade poupa a seu povo ódio. Minha é a vingança, diz o Senhor. Só Deus pode dosar o castigo do ímpio, de maneira a não pagar injustiça com injustiça. São as forças da natureza que Adonai mobiliza para punir os pecadores, como a sugerir que a própria natureza se revolta contra a iniquidade. E vem as pragas. As águas se transformam em sangue, feras atacam os homens, gafanhotos devoram as colheitas, pestilências ceifam vidas, o granizo cai sobre as plantações, as trevas reinam sobre a terra, castigos terríveis, mas que nos soam estranhamente familiares. Pois hoje, como ontem, seres humanos fazem da natureza palco da luta contra outros seres humanos. A casa do homem é uma casa dividida. Punhos se erguem ameaçadores, vozes bradam iradas. A ganância e a especulação sobrepujam a solidariedade e a compreensão. É de novo as pragas que nos ameaçam. As águas já não se transformam em sangue, mas nos rios poluídos e nos mares envenenados os peixes boiam mortos. As águas já não se transformam em sangue. As pragas que devoravam as colheitas foram repelidas, mas ficam nos frutos da terra os resíduos dos venenos usados indiscriminadamente. E as feras que os homens temiam hoje são pobres criaturas em extinção, mas o tigre com dentes atômicos faz ouvir o seu rugido. Os submarinos nucleares percorrem os mares como sinistros leviatãs. Enquanto enormes contingentes humanos vegetam na mais espantosa miséria, há nas metrópoles uma minoria que busca no consumismo desenfreado, no álcool e na droga, a satisfação que jamais encontra. As trevas reinam sobre a terra, mas não são as trevas resultantes de um sol eclipsado. São isto sim, as trevas do obscurantismo que alimenta o fanatismo e arma o braço do terrorista. As pestilências de outrora deram lugar às doenças da civilização, igualmente mortíferas, e de outra parte se perpetuam entre aqueles que não têm acesso às conquistas da medicina. Dir-se-ia que os homens não aprendem, que a escalada do erro e do castigo não tem fim. A paciência do Senhor chega a seu término, decide dar ao faraó a prova definitiva de seu poder. Os primogênitos serão exterminados, mas pelas portas das casas hebraicas untadas com o sangue do animal sacrificado, a ira do Senhor passará sem se deter. É a Páscoa, Pessah, a passagem. Mais uma vez Deus evoca a si o castigo, pois somente a um desígnio insondável, tão espantosa a punição pode ser atribuída. E o faraó cede. Por fim, o faraó cede. Podeis ir, ele diz a Moisés e Arão. E os hebreus partem às pressas. O pão que levam sequer pode fermentar. É da matzá que eles agora comerão. E a razão para a pressa: os poderosos não costumam honrar seus compromissos, promessas são esquecidas, tratados são rasgados, e os exércitos do faraó vão no encalço dos fugitivos, surpreendendo-os às margens do Mar Vermelho. Mais uma vez Deus protege seu povo, mais uma vez um prodígio da natureza dá testemunho da aliança sagrada. As águas do mar se abrem diante dos hebreus e se fecham sobre as armadas do faraó. É um castigo, mas não é um ato de ódio. Pois conta o Talmud, depois que os hebreus atravessaram o Mar Vermelho, entoaram um hino de agradecimento ao Senhor, que ele recusou dizendo: não cantareis enquanto meus outros filhos se afogam. A violência? Sim, é permitida como resposta à violência, mas não é permitido a ninguém alegrar-se na violência. Ao fim e ao cabo, somos todos irmãos, mesmo quando um destino trágico nos coloca a face armada na mão. Uma lição que vale para o Oriente Médio dos nossos dias. Essa é a narrativa do Êxodo. Dela,
O que é lenda? O que é história? Impossível saber. Não poeira do tempo confundem-se fantasia e realidade, fato e imaginação. Não importa, porém, não é o fato histórico que conta, mas sim a lição que dele se extrai. E a lição que dele se extrai hoje é esta. Precisamos colocar nossa mente sobre a matéria. Precisamos nos desligar, atenuar a força do nosso ego e seguir em frente sem reagir, mas agindo em nome da luz. Este é o grande recado e mensagem de Peça. Este é o momento da renovação. Um beijo no coração de todos vocês. Espero encontrá-los no próximo sábado, domingo e segunda-feira, se Deus quiser, uma vez que os eventos mencionados vão ser transmitidos pela TV Pax. Até a próxima quinta-feira no nosso programa A Cabala e Você.